contexto, tá? Que envolve a criação de documentos, pode ser compreender a integridade dos fundos, as funções do documento de arquivo no seu contexto original, entender o documento no seu contexto. Por que ele foi registrado? O que estava envolvido? O que eu queria provar? O que ele queria evidenciar? Né? Portanto, antes de podermos avaliar ou usar os documentos, e esse é o nosso papel, né? Estabelecer o uso, criar o potencial de uso dos documentos, né? Temos que analisar e avaliar a função de negócio, ou seja, onde aquilo ali foi produzido, proveniência também. Essa abordagem contextual é uma ferramenta poderosa para qualquer usuário encontrar, usar e interpretar suas fontes corretamente. De novo, o princípio da proveniência. Isso pressupõe, no entanto, que o usuário seja habilitado pelo arquivista, e a gente tem um papel pedagógico de ensinar o usuário a interpretar o documento no seu contexto, porque senão ele vai ficar só com a informação que está dentro do documento. Né? Isso pressupõe, no entanto, que o usuário seja habilitado pelo arquivista a responder à pergunta: como o propósito original do registro, no caso do documento, afeta o que se pode ser feito com ele? Isso é o que a gente tem que discutir. O que pode acontecer com esse documento a partir do momento que ele foi produzido? E aí é uma das questões que a gente estava discutindo hoje. Né? Aí eu jogo isso para o usuário chega lá e ele quer a bolsa. Aí você precisa dos seus dados pessoais. Ele me dá os dados pessoais, aí eu oriento ele. Assim, depois seus dados podem ser usados para uma pesquisa na universidade. Depois esses seus dados vão ficar guardados dentro de um documento, eu vou jogar ele fora daqui a 20 anos. Eu preciso contar para ele, até para ver se ele quer ou não quer me dar os dados. Porque ele não sabe disso. Ele não sabe que aquele dado que ele está me dando. Inclusive, a lei nova está falando aí, que eu posso, né, passar os dados para terceiro. Que também pode ser público. A gente está falando, não, mas espera aí, pegou os dados dentro da universidade para dar a bolsa. Ele pode levar isso para o MEC, que pode levar isso para o INEP, que depois pode ser cedido esses dados sem querer para uma instituição privada. Que aí a gente chega lá e bota tantos alunos tinham isso, tantos alunos tinham aquilo, e por aí vai. E ele não sabe onde vai parar a informação sobre ele. E a gente não contou isso para ele. E como é que a gente resolve isso? Quando a gente entende. Quem que entende sobre o documento? Eu. Em que momento ele é produzido? O que ele é produzido? Durante quanto tempo ele vai ficar? Por onde que ele vai passar? Quem que vai ver? Quem que não vai ver? E o arquivista tem esse papel de orientar, de ser pedagógico. Assim, você está me dando essa informação, mas você está ciente que vai acontecer um ciclo de vida com ele. Né? Vai acontecer um monte de coisa, quem sabe? Tem que falar isso. Está no momento da produção, inclusive. Escolhendo o melhor formato, melhor gênero, para registrar aquilo. Registrando aquilo que é essencial, não sair registrando qualquer coisa. A gente tem mania disso, pede tudo. Só falta pedir a cor da cueca, a cor da calcinha, né? Quer tudo. Cópia da identidade, cópia do CPF, cópia disso, cópia daquilo. A maioria não vai usar. Não é, gente. Quem trabalha no órgão público, é cada processo desse tamanho, você não precisa com tanta coisa que está dentro. Né? Então, assim, inclusive está aí também a questão. E a gente precisa, inclusive, falar para o usuário: você está me dando, mas vai ser usado para isso. E pode ser usado para aquilo. E vai ficar 20 anos, vai ficar 30 anos, vai ficar 40 anos. Né? Depois vai ser permanente. Gente, se a palavra permanente é para o infinito e além. Gente, a palavra é muito forte, permanente. Essa palavra é para o infinito e além. Né? Nós vamos ficar e vai ficar aí. É muito sério. Assim, isso seu que você está falando, né? Da eternidade. Né? Berman, esses dois também interessantes, eles falam que a exploração da proveniência como meio predominante de recuperação arquivística. Douglas também fala que a proveniência é importante para a gente representar e identificar a informação no seu contexto. Rosman, olha, o uso se reflete em sua estrutura e multifacetada das ordens em que isso acontece. Pode ir? Então, vou mostrando, trazendo. Thomasen, holandês, não podem ser interpretados os documentos arquivos corretamente sem informação relacionada ao seu contexto. Como é que eu sei se é pessoal se eu não entendo o contexto que aquilo foi produzido? Como é que eu sei se é homem ou imagem se eu não sei em que momento aquilo foi produzido? Porque é muito sério, gente. Se eu chegar aqui e contar para vocês um caso da minha vida, eu posso contar: olha, eu fiz tal coisa, fiz uma determinada peripécia. Né? Contar aqui para vocês. É privado? É, mas eu coloquei em domínio público, mas continua sendo privado. Então, eu não quis usar do meu direito de manter isso inviolado. Isso é uma coisa. Tá? Aí amanhã, eu lá no meu diáriozinho, né,
escrevo a peripécia também. Lá naquele contexto de produção, eu não coloquei em domínio público aquilo que era privado. São contextos de produção diferentes. A mesma informação em contextos diferentes. Isso precisa ser considerado. Tá? Por que aquilo foi registrado? Então, a pessoa, ali eu tinha um contexto, uma pessoa executando uma ação. Aqui a pessoa é a mesma pessoa, mas no outro contexto executando outra ação. Que a gente chama de um vínculo arquivístico, precisa ser considerado. Não é a informação em si que é pessoal, mas o contexto que faz dela pessoal. O meu CPF no contrato de compra e venda, ele tem que estar. Agora, se eu pegar meu CPF e sair mostrando para todo mundo, não tem que estar. Mas você forneceu em um determinado momento. Uma coisa é ali, naquele contexto, as pessoas envolvidas. Outra coisa é outra coisa. Né? E isso precisa ser considerado. E se a gente não entende o contexto, na hora que você vê o ponto do princípio da proveniência, ele é importantíssimo para a gente aí. Né? E aí ele fala, olha, o contexto arquivístico ele constitui parte dos instrumentos analíticos da arquivologia. Ele compreende os fatores ambientais que determinam como os documentos são gerados, estruturados e interpretados. E em função do contexto, o documento tem que ser gerado de determinada forma. Em função do contexto, ele tem que ser interpretado de determinada forma. E em função do contexto, ele precisa ser estruturado de determinada forma. E daí tem a diplomática. Olha, se é isso, tem que ser certidão. Se é aquilo, tem que ser ata. Né? O contexto determina a forma, formato, espécie, tipologia. Não. E aí ele vem falar de alguns chamado contexto arquivístico, que não é o contexto de proveniência, outra coisa. O contexto arquivístico ele é formado por vários contextos. Aí a gente está falando do contexto factual e jurídico do direito, e na arquivologia a gente tem o contexto arquivístico que é formado por contexto de proveniência, que é o contexto de produção, que ele é subdividido em contexto organizacional, contexto funcional, contexto de procedimentos administrativos. Determinada entidade executa determinadas funções, executando determinados procedimentos. E ao ser essa entidade pessoa que executa determinadas funções mediante determinados procedimentos, que me faz ser quem eu sou. E isso é importante. A proveniência, inclusive, permite que a pessoa seja quem ela é. Ela produz documentos em função daquilo que ela é e faz. E aí que está. A proveniência é muito mais complexa. A proveniência é assim, são os estudos juntos, nada disso. Inclusive lá fora eles falam de a proveniência, ela está relacionada exatamente a isso, é entender quem fazendo o que em que contexto, mediante quais procedimentos, no sentido de dar aos documentos e à pessoa uma identidade, uma necessidade social, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, e cada um tem as suas próprias necessidades e se coloca para a sociedade de determinada forma. E é mediante a isso que eu não misturo os fundos, que é o segundo grau de aplicação. E é mediante a isso que eu mantenho a ordem, a posição lógica em que o documento se encontra dentro desse complexo. E nós não estamos falando de ordem artificial, ordem física, mas estamos falando de a sequência lógica, o significado e a importância do determinado documento em determinado momento que faz parte daquele contexto. A proveniência, ela não é física, ela é muito mais intelectual. A gente que entende errado. Volta lá nos clássicos e para você ver. É sério, não mudou nadinha, tá tudo lá. Vai lá, lê o manual dos holandeses. Eles não falaram de físico. Tá? Inclusive lá fora, fala que a proveniência hoje, ela tem 2 graus de aplicação. O respeito aos fundos, o respeito à ordem original. Aqui no Brasil, a gente está falando que proveniência e respeito ao fundo é a mesma coisa. A proveniência é muito simples, não se mistura os fundos. Ordem original não existe. Se o cara não colocou na ordem física certa, aí depois eu vou pegar e vou manter do mesmo jeito, está falando besteira. Não sabe a arquivologia de fato. Contexto administrativo e uma coisa importantíssima que a gente não faz, contexto de uso. Eu guardo porque alguém precisa usar. Classifico porque alguém precisa usar. Preservo porque alguém precisa usar. Avalio para ficar pouco para usar com uma rapidez. Tudo que eu faço é porque alguém precisa usar. Aí eu quero reconhecimento, estudo o documento, mas não estudo o usuário. Esqueço do principal, eu guardo para ele. Tudo que eu faço é para ele. Eu classifico porque usa mais rápido.
eu recupero mais rápido para usar. Tudo para usar. Eu preciso exatamente trabalhar o potencial, porque quando ninguém vem no arquivo, claro, eu não trabalho o potencial de uso do documento. Olha, eu tenho isso é importante para você para aquilo. Nós temos que fazer esse papel educativo e pedagógico. E de criar o potencial de uso dos documentos. Aí você quer ser reconhecido, mas você não trabalha o potencial de uso dos documentos porque você não conhece quem é que vai usar, você não conhece o usuário. Eu não estou falando de estudo de usuário para ver se a cadeira está boa, se o ar-condicionado está nada. Não é isso, não. É outro tipo de estudo de usuário. Estudo de usuário para ver se o ar-condicionado está gelado, não está gelado, se a cadeira está boa, está ruim, se a mesa é grande ou pequena, isso é outra coisa. Não é disso que eu estou falando, não. A gente precisa, inclusive, entender os contextos de uso. Até porque na arquivologia a gente trabalha no mínimo com dois. O valor primário e o valor secundário. Em determinado momento, o contexto de uso é relacionado às questões administrativas, legais e fiscais. E outro momento, na fase permanente, vários contextos de uso são relacionados. A gente precisa entender de que forma esse documento pode ser utilizado. E para eu entender isso, eu preciso entender o significado dele, porque ele foi registrado. Contexto sociopolítico, cultural e econômico. Pode passar? E aí, Rodrigues também falam disso, pode passar. Vou deixar Belotto, ela fala, olha, um documento arquivístico só pode ser totalmente compreendido e interpretado quando você conhece as razões que provocaram a sua criação. Tem mais engraçado que a Belotto fala que a gente não tem que atuar na criação do documento, mas ela vai falar isso. Que a gente tem que atuar na criação. Ela fala, é preciso compreender o que, quem, por quê, para quem, onde, quando. Né? O documento arquivístico eu tenho. Até para saber o significado dele e ver se é pessoal ou não. De novo, a Belotto é a relação entre o ato jurídico que se pretende dele, que teremos a conotação formal do documento. O contexto amarrado ao princípio da proveniência é que dá sentido ao conteúdo. Como é que eu vou saber se o conteúdo é pessoal ou não? Amarrando o contexto mediante o princípio da proveniência. Está lá na Belotto. Leitura clássica que passa despercebida. Tá? A informação que o documento contém não é uma informação qualquer, mas que é vinculada a uma vasta cadeia insolúvel ao seu meio genético de criação, vigência e uso. E aí, isso daí já é meu, baseado em um autor estrangeiro. Ele vai falar de alguns, desse desenho aí, ele vai falar daqueles 3 quadrinhos ali. Eu amplio isso e uso algumas coisas do Thomas e tal, dos contextos. Exatamente isso que eu falo, que além de olhar para aquilo lá, ao interpretar o documento, para verificar qual é esse momento de produção dele, eu preciso interpretar esses contextos. Né? Então eu tenho ali o contexto arquivístico, aqui, ó, deixa eu levantar aqui. Esse é o contexto arquivístico, tá vendo? E aí eu tenho o contexto de proveniência, que é o 2, esse daqui, tá? Que é formado por 3 contextos. O contexto organizacional, a pessoa, tá? Ela realiza atos, ações, são as funções, que é o contexto funcional, que por sua vez são registrados, conscritos, diplomático, no próprio documento, que aí nesse caso aqui a gente tem o contexto de procedimentos em relação à produção do documento. O documento ele tem que ter as 6 características, tem que ser autenticidade, ele faz parte de uma função, faz parte de uma série, por aí vai. Ele precisa ser íntegro, autêntico. Então tem vários procedimentos que a gente precisa considerar aqui, porque senão ele deixa de ser verdade, deixa de ser evidência, não é? E aí, baseado nisso, eu tenho o contexto de uso desse documento. Tá? Por sua vez, esses 2 estabelecem a própria proveniência do documento. Né? Quem te produziu fazendo o que em que contexto? É isso que a gente pergunta para o documento antes de fazer qualquer coisa. Quem que é o seu documento? Falando no mineirês. Quem que é o seu? Né? Quem te produziu fazendo o quê? Qual o seu próprio significado? O que você está fazendo aqui? E aí, é aquilo que a gente não entende na arquivologia, que muita gente não entende. A gente fala assim, olha, na arquivologia a gente parte do geral para o particular, o documento. Quando eu pergunto, quem fazendo o quê te registrou, te produziu? Em que contexto? Eu olho para o geral, para depois a particular. Tá? Que é puramente intelectual isso. Quando os alunos reclamam lá no FMG comigo, cadê a prática?
eu falo, isso aqui te responde tudo. Eu brinco lá que eu falo assim, eis o mistério da nossa fé. Aprendizagem. Amém. Desenho, eu falo assim, tá com dúvida na prova? Desenha isso daí que vai te responder. Tá na hora de avaliar? Desenha isso daí que vai te responder. Tá? Ah, esqueci dos outros. Contexto de uso. Aí tem ainda o contexto administrativo. Cadê o 2.3? Aqui, ó. Os documentos, eles são gerenciados, acumulados e utilizados dentro de um contexto administrativo. O 4, contexto de uso, está aqui. E o contexto social e político que envolve o contexto arquivístico. Tá? Que é muito mais. Então, a gente precisa entender vários contextos. Né? E é o que está se falando lá fora. Aí tem gente aqui no Brasil falando que o contexto arquivístico é o contexto da proveniência. Mentira. O contexto arquivístico ele é formado por 4 contextos. Contexto de procedimentos, que se divide em de proveniência ou procedimento se divide em 3, o contexto administrativo, de uso e sociopolítico cultural. Que, por sua vez, no caso do contexto de proveniência, o documento arquivístico ele precisa de uma característica essencial, que é o vínculo arquivístico, que não é o contexto arquivístico e não é a proveniência, é a organicidade. Tá, todo mundo fazendo bagunça que eles têm fora. Uma coisa é a organicidade, que é o vínculo que o documento tem com a pessoa fazendo funções em contexto. A outra coisa é o contexto de produção. A outra coisa é o contexto arquivístico. Os 3 se autoalimentam e explicam o documento. E fazem do conteúdo do documento autoexplicativo. E eu entendo o seu documento de forma ampla. E com isso eu consigo visualizar o contexto factual e jurídico em que o documento foi produzido. Que o direito fala, olha para o contexto factual e jurídico. Para finalizar, então, né, a gente precisa entender o significado do documento e não a informação que está no documento. Entende isso? É o significado do documento que vai fazer da informação pessoal ou não. Isso vai além do conteúdo, daquilo que está registrado, pois envolve propósitos e consequências. O documento aponta para evidências. Ele aponta para algo que está fora dele, que é o contexto factual e jurídico do direito. E a gente só consegue ver esse apontamento quando a gente pergunta o contexto arquivístico e o contexto de proveniência. São os 2 mais importantes. Tá? Os quais compõem o ambiente funcional e complexo do órgão que o produziu e reúne ações, pessoas e procedimentos. Por favor. A informação no documento arquivístico não se resume, então, no conteúdo que está registrado, mas no seu significado autêntico e íntegro, que compreende a soma do ato com o conscript, que está fora do documento, inclusive. Precisa ser considerado tanto o tratamento quanto na promoção do acesso e a análise da proveniência e, consequentemente, do contexto arquivístico. A proveniência está dentro de algo chamado contexto arquivístico, auxilia a identificar os requisitos que caracteriza determinadas informações contidas nos documentos arquivísticos como pessoais. Essa é a minha tese. Então, fui lá no direito, aqui está a minha tese, aqui é a minha tese. A gente estuda 530 páginas para chegar nesse pouquinho. Vamos passar. Então, é sobre aquilo que o direito fala, que é o seu pesamento. As respostas que eles procuram são as mesmas que a gente procura quando a gente pergunta sobre o contexto arquivístico. Eles perguntam, o que? Quem? Por quê? Para quem? Onde? Quando? Em que condições isso aconteceu? Quando a gente olha para o documento, a gente pergunta isso para ele. Quem fez você, filho? Fazendo o quê? Em que contexto? Né? São respostas que os componentes do contexto arquivístico, em especial a proveniência, são capazes também de responder. A gente pode ajudar o direito pode nos ajudar. Agora a gente precisa falar na mesma língua. É isso que eu vou fazer, 530 páginas, para tentar ajudar ele. Com instrumento de auxílio para análise, compreensão e correlação do contexto arquivístico e, do outro lado, o contexto fático e o contexto jurídico. Um contexto vai auxiliar no outro. Tá? E aí, exatamente isso. Ó. Quando diante de documentos arquivísticos, com informações que possivelmente podem ser pessoais, o que eu estou recomendando? Não sei se vai funcionar. Agora tem que ir para a prática. Uma coisa é teoria. Agora vamos para a prática. É que eu respondi hoje o pessoal lá. Né? O uso dos quadros elaborados no âmbito dessa pesquisa que eu mostrei para vocês, que representa os traços característicos distintivos, direito à imagem, à honra, passa para mim. Ó. O uso desses quadros aí, ó, é importante. A gente precisa ver o contexto arquivístico, aqueles 3 lá,
O contexto jurídico, Constituição, legislação, o que é intimidade, o que é vida privada. O contexto fático, quando que aconteceu, só pesa equilíbrio, tenta ver qual é o equilíbrio entre esses, e aí a gente vai decidir, dá acesso ou não. Então eu preciso falar. Por que ele foi produzido e para que ele pode ser usado? O que a lei fala? Na prática, como está acontecendo na minha realidade aqui? Peso tudo, nós estamos falando de princípios, aí a gente vai decidir. Agora, sozinho, comissões de ética, as comissões de avaliação que tem que ser feita, com profissionais, inclusive, das duas áreas. De cá e de cá. Pode? Na prática, a gente tem que olhar para isso, mais uma. Para isso, volta, contexto arquivístico, contexto jurídico, olha lá o que é. Isso, imagem, vai. Honra, vai. Intimidade, vida privada. Volta lá, olha como é que isso está acontecendo na prática, e aí a gente vai ver se dá acesso ou não. Pode ir? Então é isso. Né? É importante a gente entender o que é acesso ao pleno aos arquivos, que é a informação que está dentro, a informação que está fora, e que as duas dão significado ao documento. Tá? A gente precisa, ao mesmo tempo, implementar políticas de gestão de documentos, que só ela vai nos permitir entender o contexto de produção e ter o controle sobre a produção e tramitação dos documentos, senão não adianta nada. Tá? Precisa de engajamento dos arquivistas. A gente precisa discutir isso. A gente precisa de mais pesquisas. Eu só comecei. Eu falei que eu preciso de um monte de problema de autoesquecimento. Não. Tem tanta coisa para discutir. Mas muito. Na minha tese tem 20 e tantas. Começa de sugestões. De pesquisas que ficaram para trás. Que eu não consegui resolver. 530 páginas eu deixei lá. Do A ao BB. A, B, C, D. Então são um monte de sugestões de pesquisa. Direito de propriedade, direito de autor, tem um monte de coisas que a gente tem que resolver que passam por aí. Autoesquecimento e por aí vai. Precisa entender essa temática, trabalhar aí sigilo, tratamento, acesso, é importante. Tá? É muito pouco. Eu não tinha pretensão de resolver, não resolvi, queria que as pessoas discutissem mais. E o acesso ele deve ser responsável de qualidade. Quer ser um bom arquivista? Não é só dar acesso. Às vezes você está dando acesso e está violando outros direitos. Isso é sério. Tá? Depois vai ser processado e não sabe por que foi. Inclusive, a lei fala, aquele que dá acesso àquele que não deve dar, vai responder. Administrativo, penal e civil. 3 processos no mínimo. É sério. Né? Pode passar? É isso, falei demais, né? Mas 530 páginas não dá para falar também tão pouco. Obrigado pela paciência de vocês. Desculpa as brincadeiras, né? E estou aí, não sei se eu vou conseguir responder tudo, a maioria das coisas eu também tenho dúvida, mas ciência é isso, que bom que tem dúvida. Se fosse a mesma coisa, não era ciência, era técnica. Eu faço, a gente organizar direitinho, tem muita coisa para pesquisar, todo mundo fica famoso. É só dividir entre nós. Tá? Obrigado. Bom, foi uma aula, né? Dessas. Muito obrigada. A gente sabia do trabalho, enfim, né, da consistência do trabalho, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, é isso, é poder caminhar, né? Eu acho que a Brenda fala muito disso, né? Que a gente compartilha essa ideia, são vias de mão dupla, né? A gente vai, a gente busca, a gente conhece, traz, faz com que também o nosso conhecimento, aquilo que a gente estuda, né? E a gente precisa estudar muito, né? Que mesmo mostrou que muita coisa a gente ou confunde, ou está para trás, ou enfim, né, uma série de coisas aí que a gente precisa estar retomando. Então, como tu disse, talvez o início, né, o primeiro passo, enfim, mas uma série de questões que a gente pode estar, com certeza, dando seguimento, né, para a pesquisa, para a procura, e para cada vez mais a gente pensar realmente a nossa área como ciência, né, afinal de contas é isso. As questões vão fazer com que a gente, né, siga, cresça e vá adiante. Devido à hora, eu vou abrir, 9 horas, tá? Eu vou abrir para as questões para que pelo menos a gente consiga
conversar também um pouco, né, com o Helder, trocar algumas ideias, enfim. Então, eu queria passar rapidamente para vocês. Vou deixar o microfone aqui aberto, não sei se alguém gostaria. Tem alguma pergunta? Por favor. Meus parabéns. Estou recém começando o caminho da tese, até vontade de voltar para trás, não fazer nada. Não, eu gostei muito, principalmente dos quadros que tu mostrou, a questão dos direitos, mas em todos eles tem um ponto ali que, como historiador, eu fiquei meio voltado. Que fala em interesse histórico, né? Está ali elencado nas exceções. E isso a gente mergulha no oceano, o interesse histórico dos historiadores se dão fim até hoje, exatamente na avaliação, por aí vai, porque a gente não sabe. É difícil definir o que é esse interesse cidadão. E aí eu comecei a viajar um pouco quando falava sobre o acesso, por exemplo, aos arquivos da ditadura. A gente tem visto, como, por exemplo, o arquivo do Estado de São Paulo, que disponibilizou os documentos, que volta e meia tem fotografia de autópsia, cena do corpus, e por aí vai, que foram coletados na função do regime repressor de documentar o que estava fazendo. Tinha ali uma função administrativa, por mais que a gente possa não gostar e tal. Mas, por outro lado, tem hoje familiares dessas pessoas, do morto, que, enfim, tem ali algum direito para estar sendo violado. Não é uma pergunta, mas uma coisa que me inquietou e que eu fiz sobre isso. E, por outro lado, vou me lembrar de duas em uma, aí não pelo interesse histórico, mas tem ali alguns pontos que falam da questão dos autos dos processos e tudo mais. A gente viu aí, bem recentemente, até diálogo de presidente da República gravado em função de investigação e divulgado no Jornal Nacional horas depois de ter acontecido. Não é arquivístico por quê? Não era naquele contexto, não podia acontecer. E eu falo o seguinte, que isso é importantíssimo, isso me deixa nervoso, a gente perdeu o palco. Era discussão nossa. Não poderia ser documento arquivístico porque o contexto não permitia. Tá? Agora, o mais engraçado, né? As grandes discussões, né? A gente vai e deixa passar porque a gente não tem argumento. Tá? Isso é muito sério, porque o que inviabilizava ali, o contexto não tirava dele a autenticidade. Porque o contexto tinha sido encerrado, tinha havido um outro documento encerrando aquilo ali. Não pode, ele não faz parte do contexto. E nós tínhamos que discutir, nós não discutimos, deixamos passar. Tá? Isso é muito sério. Inclusive, eu acho que assim, a gente perdeu vários palcos aí. Porque o Moro falou assim, eu não preciso de documento, eu preciso de evidências. Mas o documento que aponta evidências. Tá? Então, são coisas que a gente discute na Kiboloti. Deixamos um monte passar. Tá? Documento não é documento. Podia ter gravado, não podia ter gravado. É íntimo ali, porque quebrou o contexto, passou a ser íntimo. Tá? Passou a ser íntimo, ainda tinha uma questão que era presidente da República. A pessoa não poderia estar naquele contexto, porque a gente está falando sempre da pessoa executando uma ação em determinado contexto. Naquele contexto, a pessoa, a presidência da República, não poderia estar envolvida.